Olá, missionário. Olá, é um prazer muito grande estar com vocês, né? E creio que nós podemos ter esses minutos para que eu possa expor, né, as minhas experiências e porque eu me tornei um missionário. Então, a minha alegria é saber que nós estamos vivendo momentos de grandes desafios e Jesus me chamou para esse desafio, que é pregar o Evangelho e a sua palavra nas praças públicas, hospitais, presídios e nas igrejas também. Eu gostaria que o senhor começasse, então, lá do comecinho. Quem era o missionário Souza? Ou melhor, quem era o Souza antes de se tornar missionário e agora quem é o missionário Souza? Conta pra gente como tudo começou. Ok. Bom, tudo começou nos anos 70. Em 73, eu era um hippie, vivia nos embalos, né, dos anos 70, que era aquele movimento muito famoso, que eram os hippies. E eu tinha uma filosofia de vida e eu queria me aprofundar nessa filosofia, que era curtir os embalos da época. Os meus ídolos da época eram o Jimi Hendrix, Janis Joplin, os Beatles. Ou seja, eu estava vivendo naquele auge, né, da juventude dos anos 70. E me aprofundei nas drogas. Comecei fumando ervas, né? No caso, o haxixe, a maconha. E com o tempo eu fui me aprofundando e comecei a entrar pelas drogas injetáveis, que eram drogas sintéticas da época, né? E fiquei mais ou menos uns 4 anos envolvido nesses embalos. E em 74, eu tive uma crise mental, porque as drogas afetaram meus neurônios e eu fui internado no Hospital de Desequilibrados Mentais, no Rio de Janeiro, o Hospital Pinel. E nesse hospital eu senti o drama da morte, porque até então, nos anos 70, um viciado em drogas ele era repudiado pela sociedade. A ditadura não permitia drogados, no caso. Então me encostaram no hospital como se fosse um refúgio da sociedade. E eu senti muita falta de diálogo. Não havia alguém para dialogar comigo, alguém para me entender. E eu, então, tentei até o suicídio. Fui até o banheiro do hospital, rasguei a camisa de dependentes, aquela camisa de força, como eles dizem, e eu fiz uma corda e pendurei no cano do chuveiro e subi na bacia para me enforcar. Mas quando eu tentei subir na bacia, veio um enfermeiro e me tirou. Então, ali eu já comecei a sentir que eu tinha que tentar, não o suicídio, mas uma alternativa. E eu comecei a refletir em Deus, meditar que existe um Criador, mesmo não conhecendo a Ele, né? E eu comecei, então, a fazer uma reflexão e buscar essa presença de Deus, através da fé, em oração, angústia, né, clamor. E eu comecei a sentir um alívio. Quanto mais eu invocava o nome de Jesus, de Deus, eu sentia aquele alívio. E foi através dessas experiências de oração, comecei, então, depois, a ler a Bíblia. E a Bíblia foi a fonte, né, de inspiração para que eu encontrasse o caminho. E você já está nas suas pregações pelo mundo, pelo país todo, já há quanto tempo? Fazem 33 anos. Em 75, eu comecei, então, a pregar o Evangelho, porque eu me batizei em 12 de dezembro de 74, final dos anos 74. E depois de uns 2, 3 meses, eu comecei a sentir o desejo de passar para a sociedade a mensagem que eu tinha recebido. É como o próprio Jesus diz, de graça recebestes, de graça dai. E então eu comecei a fazer meus trabalhos ao ar livre na Praça da República, em São Paulo, no ano de 75, talvez lá no meio de maio, depois de uns 5, 6 meses. E encontrei algumas pessoas dispostas a me ouvir, e eu comecei a expressar o Evangelho, e muitas pessoas começaram a se reunirem. Então aquilo me motivou a continuar. E até hoje eu continuo com esse mesmo ministério, pregando em praças públicas, né? A última pregação que eu fiz foi agora em Maringá, ali em frente à rodoviária antiga, né? E muita gente participou, e jovens drogados vieram conversar comigo, outras pessoas, eu dei o meu testemunho e dei a mensagem, né? Além de falar, eu também deixo um folheto, uma mensagem escrita para a pessoa meditar. É a primeira vez que você está aqui na região norte do Paraná fazendo suas pregações, né? Eu já estive em 98, aqui em Londrina, e agora, 2006, também estive em Londrina fazendo esse trabalho. E como Londrina é uma cidade maior, então eu tive umas 2, 3 vezes em Londrina. Agora, aqui em Arapongas é a primeira vez.
Agora, missionário, conta pra gente a respeito da sua divulgação na imprensa, né? Você já participou de vários programas de televisão. Uma curiosidade, por exemplo, é o debate que aconteceu com o Henri Cristo, que, para quem não conhece, o Henri Cristo é aquele rapaz de Curitiba, que se diz a reencarnação de Jesus Cristo, né? Conta pra gente a respeito das suas participações em programas de televisão e especialmente esse debate, como foi que aconteceu? Correto. Então você vê que esses trabalhos que eu faço ao ar livre, nas praças públicas, tem chamado a atenção de alguns órgãos da imprensa. A primeira aparição que eu tive na imprensa foi em 84. O Fantástico, da Rede Globo, me viu fazendo um trabalho ali em frente à Bolsa de Valores, que eu trabalhava numa empresa, e na hora do almoço eu tinha 2 horas de almoço, e tinha ali 1 hora para fazer esse trabalho de divulgar o Evangelho nas praças. E a equipe da Rede Globo viu o meu trabalho e me entrevistou. Era um assunto ligado à astrologia, então eles queriam saber a minha versão, o que eu achava dos astrólogos, né? E foi a primeira vez que eu tive esse contato com a mídia. E depois, com o tempo, outros órgãos de comunicação me entrevistaram. O caso do Henri Cristo. Eu estive em 2002 na Praça 15 de Novembro, ali na Boca Maldita, que se fala em Curitiba, fazendo um trabalho de evangelismo. E após a comunicação do Evangelho, o SBT, inclusive o repórter Cândido de Oliveira, ele me propôs se eu pudesse ter um debate com o Henri Cristo, se eu aceitasse essa proposta. Eu falei, é claro, se vocês marcarem a data, o dia, eu estarei disposto a fazer esse debate. Então foi esta a experiência que eu tive, que a própria emissora me contactou, né, para que eu pudesse fazer esse debate. E, infelizmente, o Henri Cristo é uma pessoa que nós temos que ter compaixão da alma dele, né, porque chegar a esse ponto de se autodeclarar Cristo é uma pessoa que está desequilibrada, é uma pessoa que está realmente fora de sintonia com a realidade. Só que nesse debate eu não entrei em choque com ele, não fui lá desmoralizá-lo, nem tampouco bater boca com ele. Eu fui apenas usar aquele espaço para trazer uma mensagem para o telespectador e para ele também. E dizia a ele que Deus o ama e se ele não se converter, ele pode ser condenado, porque Jesus é um único e não existe outro. E Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele então ficou um pouco revoltado. Eu falei, não, você não é ninguém, como nós também não somos ninguém. Jesus é a única expressão da vida, né? E depois, com o tempo, eu procurei ser amigo dele. Quando acabou o programa, dei um livro meu para ele e orei por ele para que Deus pudesse abrir a mente dele. Foi um debate bastante polêmico na época, né? Foi polêmico, houve grandes repercussões, né? Inclusive era para ser um debate, só que teve o segundo debate, tanto que a emissora recebeu muitos telefonemas. Então, eles resolveram fazer o segundo debate. Foi uma polêmica, mas saudável, né? Pelo menos as pessoas puderam entender que a palavra de Deus diz claramente, se alguém dizer que é o Cristo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e enganarão a muitos, né? E voltando a esse assunto de enganar a muitos, infelizmente, o Henri, a gente sabe que ele é uma pessoa desequilibrada. Mas nos meios cristãos, os chamados meios religiosos, há muita gente profetizando o fim do mundo, né? Como aconteceu aqui no Paraná, não vou citar o nome dessa pessoa porque é antiético a gente citar, mas é um pastor, e ele profetizou o fim do mundo e muita gente foi enganada. Venderam seus bens e depositaram toda a remuneração financeira na conta dele. Então você vê que isso é um engodo, né? E Jesus mesmo disse que nos últimos dias surgirão falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E há muita gente sendo enganada por falta de conhecer a Bíblia. Jesus diz, vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ele é livre. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo. Missionário, eu gostaria que o senhor dissesse onde é que as pessoas de Arapongas, o senhor que vai estar durante toda essa semana aqui na nossa cidade, vão poder encontrá-lo, ouvir as suas pregações. Já está decidido um local onde o senhor vai estar? Olha, eu estou pretendendo visitar os presídios aqui de Arapongas, né? Eu vou falar com as autoridades para ver se eu posso fazer essa palestra junto aos presidiários. Porque os presos não podem vir até nós, mas nós podemos ir até eles, né? E a Bíblia diz, visitai os presos, né? Então, além de eu pregar nas praças, eu tenho esse trabalho com presidiários. Eu preguei, inclusive, na Inglaterra. Eu morei 4 anos em Londres. E há muitos presos condenados por tráfico de drogas na Inglaterra. Eles cumprem a pena lá. E eu conheci uma amiga minha cristã, que ela trabalha no consulado brasileiro, a Maria Eugênia, e ela tinha a lista de todos os condenados, o endereço onde eles estavam, então eu visitava aos fins de semana.
E eu percebia a angústia que aquelas pessoas sofrem, longe da família, em outro país, isoladas, né? Quando você abria a Bíblia, as pessoas se abriam também para ouvir a palavra. Então eu creio que o preso é uma pessoa que Deus quer resgatá-lo, né? E integrá-los na sociedade. Por isso que eu quero ver se eu faço esse trabalho aqui em Arapongas também. Ok, missionário. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor, agora, diante das nossas câmeras, conversando com o pessoal que está em casa, porque Arapongas passa por um momento delicado de crescimento da criminalidade. Nós temos cada vez mais jovens se envolvendo no mundo das drogas, com o tráfico. E o senhor, como um exemplo vivo de uma pessoa que se regenerou, que se recuperou e que hoje dá o seu testemunho às pessoas, eu gostaria então que o senhor, olhando para as nossas câmeras, para as pessoas que estão nos assistindo agora, deixasse a sua mensagem. Ok. Eu quero deixar para os telespectadores apenas alguns versículos da Bíblia. E um dos versículos que me chama a atenção é na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1 e o verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 15, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você sabe que Cristo não faz acepção de pessoas e não rejeita ninguém que vem até Ele, porque Ele veio justamente para nós, pecadores. As pessoas às vezes estranham, mas como é que você era um ex-drogado, vivia nos embalos aí dos anos 70, era um hippie e agora está com a Bíblia? Porque isso faz parte dos planos de Deus. Jesus diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu tive a oportunidade de encontrar esta luz, como você pode encontrar também. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E por eu buscar, através da palavra, esta fonte de espiritualidade, eu encontrei razão para viver, como todos nós podemos encontrar. Há pessoas que acham que a Bíblia é um livro fora de ética, um livro antiquado. Eu digo a você, jovem e telespectador, a Bíblia é a única mensagem que pode nos levar a ter paz, a ter liberdade, a ter equilíbrio, porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estamos aqui em Arapongas pregando esse evangelho. Mas você vai agora em Nova York, Toronto, no Canadá, em Frankfurt, na Alemanha, Oslo, na Noruega, ou seja, em todas as nações, a mensagem é a mesma. Então, ela tem um potencial. Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que eu sugiro a você, telespectador, não se envolva com religiosidade, porque religião não leva ninguém a Deus. Vou dar um exemplo a você. É bom ir numa igreja para ouvir o evangelho, participar dos cultos, tomar santa ceia, escola dominical. É muito importante e faz parte do cristianismo. E eu também participo dos cultos das igrejas, me dou bem com todos os pastores, ministros. Só que a minha vida espiritual, ela deve ser individual. Por que individual? Porque a salvação é individual. Você concorda? Você vai numa igreja, você fica 2 horas dentro de uma igreja. E as outras 22 horas quando estamos fora da igreja? Como é o nosso relacionamento com Deus e com a sociedade? É aqui nesses momentos que você está fora da igreja que Deus vai começar a examinar o seu coração e o meu coração também. Porque Jesus diz, o meu Pai é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus quer adoradores, não religiosos. Mas não deixa de ouvir o evangelho, vá na igreja. Quando alguém vai no cinema, ele não vai pelo cinema, ele vai pelo filme. O que lhe atraiu foi o filme, não o cinema. Isso se dá na vida espiritual. Quando eu vou numa igreja, eu não vou pela igreja, eu vou pela palavra. É ela que me atrai, porque Jesus é o foco das nossas atenções, isto é, da nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, nada me propus saber entre vós, a não ser este crucificado, Jesus Cristo justo. Então, que Deus te abençoe e que essas poucas palavras possam entrar no teu interior, penetrar na tua alma. Porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Que Deus te abençoe e vos guarde. Tá certo. A gente teve aqui hoje no SOS Comunidade a participação do missionário Souza. Missionário, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e desejo uma boa repercussão nessas mensagens, nessa entrevista, e que o programa SOS Comunidade possa ser de grande valia para essa sociedade tão necessitada de ouvir palavras e também de ouvir informações. Obrigada.
Obrigada mais uma vez. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente vem com as matérias do dia.